Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez juntos aqui nesse Zoom para desfrutarmos um pouco da sabedoria infinita de Deus expressa nas palavras da Torá. O primeiro Rebbe de Lubavitch, há 200 e tantos anos atrás, ele costumava dizer que devemos viver com o tempo. Viver com o tempo não significa seguirmos todos os modismos da indústria, da estética, da moda, etc. Não significa estarmos na moda. Vivermos com o tempo significa buscarmos inspirações na nossa porção semanal. Nós sabemos que a Torá ela é dividida em 53 porções, 53 textos e versos, que eles formam a narrativa por meio do Pentateuco, que é a lei, o Humash, que é, na verdade, a lei de Moisés, o rolo da Torá, desde a criação do mundo até o falecimento de Moshe. São 5 livros, Pentateuco. Muito bem. A ideia é de que, quando nós estudamos semanalmente a porção da Torá, coincidentemente com a leitura da mesma porção em público, no Shabat, precedido ainda pela segunda-feira, pela quinta-feira, uma porção menor do mesmo texto, e já a introdução do novo texto e a nova porção no sábado à tarde. Nós temos esse costume milenar de lermos a Torá em público para que ela não seja esquecida e que sempre sirva de orientação em todas as épocas, em todas as circunstâncias. A Torá ela é chamada de nossa vida e o prolongar dos nossos dias nesse mundo físico e material aqui na Terra, no mundo terreno. Deus providencialmente faz com que, por meio das orientações semanais da Torá, possamos nos inspirar na solução de nossos próprios problemas, adquirindo sabedoria. Sabedoria não é simplesmente o processo intelectual, não é simplesmente conhecimento, mas aquele conhecimento repleto de soluções aos nossos desafios diários, e essas soluções, elas transformam a nossa existência, a nossa vivência em algo muito mais especial, muito mais significativo. Há um ditado racídico que diz o seguinte: a primeira porção da Torá, Bereshit, começa bem com a criação do mundo, com a criação do homem, mas acaba mal, com a intenção divina de trazer o dilúvio. A segunda porção da Torá, ela começa mal, com um dilúvio, e acaba bem com a sobrevivência de Noah e seus familiares e a reconstrução de um novo horizonte, de um novo mundo. Agora, essa porção desta semana, ela começa bem e acaba bem. Ela é toda boa e positiva e só fala de coisas boas e positivas. É a paraxá de Lech Lechá. Vá para teu proveito. São as 2 primeiras palavrinhas.
e vai contar a história do primeiro judeu, Avraham Avinu, o pai de muitas nações, mas principalmente o primeiro patriarca, o fundador da nação judaica, do povo de Israel. Para termos uma ideia de como a Torá é divina, que cada informação do texto é preciosíssima, logo nas primeiras duas palavras está escrito, Deus fala para Abraão, lech, vá, lechá, para teu proveito. Na gimátria, na numerologia, lech é 30 mais 20, 50. Lechá se escreve igualzinho como ler, somente que as vogais que não estão escritas na Torá, os fonemas são diferentes. Lechá também é 50. Pelo fato de Avraham ter seguido Deus no lech, lechá, que essas duas palavrinhas somadas dão o número 100, ele mereceu, segundo a tradição, viver mais 100 anos. Deus se revelou para Abraão quando ele estava na flor da idade. Ele era um jovem de 75 anos. Ele viveu mais 100 anos. E Abraão teve o grande desafio, foi o primeiro marqueteiro do bem. Quando a gente fala, tem marketing, tem especializados em marketing e tem marqueteiros. E qualquer coisinha, qualquer bobagem, vira marketing. Aliás, a máxima do profissional do marketing não é penso, logo existo. É outra. É apareço, logo existo. Ou seja, precisando ou não precisando, já é uma vantagem aparecer. Na verdade, Avraham Avinu, ele começa a divulgar a ideia de um único Deus no mundo, numa época em que a idolatria era totalmente generalizada. Era tanta idolatria naquela época, eu vou contar dois fatos. O primeiro, está escrito no texto bíblico, quando Abraão foi receber aqueles anjos, ou quando ele recebia em casa pessoas, etc., que ele lavava os pés das pessoas. Pensava, puxa, ele era a personificação da hospitalidade, recebia a todos muito bem. Mas ele lavava os pés das pessoas para que elas não entrassem com os pés empoeirados na casa dele. Porque uma das práticas de idolatria, à época, era rezar para o pó da terra. Poeira tem em todo lugar. Eles pensaram, epa, o que tem em todo lugar? Poeira? Ah, uma divindade, porque está em todo lugar. Todo lugar tem poeira. Vamos nos ajoelhar, nos prostrar e vamos rezar e vamos ser devotos da poeira. Imagine só, o aspirador de pó deveria ser um grande sacerdote, porque tem muita poeira dentro dele, né? Então, agora já não podia compartilhar essa fé, essa religião, quem tivesse rinite alérgica. A ideia é de que a idolatria era tão disseminada que Abraão evitava com que as pessoas entrassem na casa dele com poeira, porque ele não queria de forma nenhuma que entrasse idolatria na casa dele. Então a casa dele ia ser muito limpinha para não ter poeira. Outra ideia estapafúrdia, estranha, em relação à idolatria, isso é descrito no Talmud e também no Rashi, comentários sobre a Torá, tinha um tipo de idolatria chamada peor. Em português, até tem um sentido impactante, né? Tem o melhor e tem o pior. O nome dessa idolatria era peor. Qual era a forma das pessoas servirem essa estátua, dessa idolatria? Defecando. Defecando era a forma de servir essa idolatria. Provavelmente o primeiro que foi servir idolatria ficou tão emocionado, que se borrou inteiro nas calças. Então pensaram que essa era a forma de servir. Eu estou falando aqui de dois absurdos, a poeira e defecar para servir uma estátua. Absurdos, mas que naquela época era algo incontido. O mundo inteiro estava repleto de idolatria. Não havia o desenvolvimento da ciência
não havia resposta para os fenômenos físicos ou fenômenos da natureza, não havia resposta para as transformações químicas, então tudo eles acreditavam à idolatria. Vejam só, Rambam Maimônides, o maior rabino dos últimos 1000 anos, na obra fundamental dele, a obra magnânima dele, que era o Yad HaZaká Mishneh Torah, a Vice-Torá, que era, na verdade, um códex de mais de 1000 capítulos que ele teve, é uma obra, a obra-prima dele, ele conseguiu sintetizar em 1000 capítulos praticamente o aspecto legal e normativo da Torá. Ele diz logo de início que a humanidade não era idólatra. O primeiro casal do mundo, eles eram monoteístas, eles falavam com Deus de igual para igual. Os seus filhos também falavam com Deus. E as primeiras gerações conheciam Deus. Aí chegaram os picaretas lá e disseram, olha, existe Deus e ele quer que nós sirvamos os seus ministros. Quem são os seus ministros? São ministros do STF? São ministros do governo executivo? São parlamentares? Quem são eles? Na verdade, segundo a ideia, é que eles repassavam essa ideia que o Sol, a Lua, os astros, as estrelas, as constelações, as galáxias, todos os luminários do firmamento eram ministros de Deus. Então, eles diziam, os picaretas que surgiram, nós devemos servir a Deus e devemos servir aos seus ministros. E com o passar das gerações, o nome Deus ia diminuindo e o nome ministros ia aumentando. Até que chegou um ponto que eles esqueceram do rei, do principal, e só passaram a servir os tais os ministros. E aí começou a idolatria. Servir o sol, servir a lua, servir as estrelas, servir as montanhas, servir os mares, servir as pedras, as plantas, os animais e até as pessoas, né? Casos típicos e clássicos da idolatria no culto à personalidade da antiguidade. A primeira via, logo de início na própria Torá, tem o Nimrod. O Midrash ilustra bastante essa personalidade, que era o arqui-inimigo de Abraão. Alguns entendem na internet, há grupos de estudos tentando identificar Nimrod como sendo a mesma pessoa que o rei Hammurabi. Ele era considerado uma divindade. O faraó, o Paró, era considerado uma divindade. Paró não comia na frente das outras pessoas, que afinal Deus não come. E também ele não ia no banheiro, afinal, Deus não vai no banheiro. Mas ninguém entendia que às 5 horas da manhã, estava ainda escuro, ele entrava com uma cara amarrada no rio Nilo, assim com uma cara de desgostoso, passava lá meia hora e ele saía mais leve, alegre e saltitante do Nilo. Ninguém entendia por quê. Que o Deus Paró saía tão alegre do esgoto natural dele, chamado Nilo, sem ninguém perceber. Muito bem, também Júlio César foi considerado uma divindade, e a divindade mais famosa de todos os tempos, já está velhinha, já tem 2000 anos, né? Mais conhecido como João Carlos, quer dizer, JC, a divindade, é o culto à personalidade mais antigo. Então é importante frisar, eu estou brincando aqui, muitos apregoam que tem que haver o pluralismo, o respeito a todas as religiões, mas isso é um princípio básico que é extensivo a todo e qualquer ser humano. Crer e acreditar em um único Deus. Um Deus que nunca nasceu, que nunca morreu, um Deus que não tem semblante, não tem imagem, não tem corpo, está acima do tempo, do espaço, da matéria e do espírito. O único Deus. Ele não pode ser dividido como as fatias de um bolo, porque senão ele seria limitado. Então, ele é um só, infinitamente abrangente. Por que é importante termos Deus, um único Deus na nossa cabeça? Porque, além da mitzvah, do preceito de acreditarmos nele, como um mandamento divino na Torá, tanto para o povo de Israel como para todas as nações, particularmente enfatizadas pelo movimento Bnei Noach, das mitzvot, das leis universais dos filhos de Noé. Além disso, a nossa psique, a nossa cabeça, a nossa mente, ela fica mais clara.
Porque eu tenho uma noção de bem e de mal, de certo e de errado. Eu não posso ter dois deuses, porque senão a pessoa que tem mais de um Deus, ela fala, olha, aquele Deus lá não permite isso, eu vou virar de costas e esse outro permite. Olha, o Deus único não permite uma mortandade sob forma das cruzadas, da Inquisição, ou de casos generalizados no mundo inteiro durante séculos e séculos de pedofilia. Um Deus único não permite isso. Mas se o Deus é dividido em três, talvez o Pai não permita, mas o Filho permite. Ah, os dois não permitem, não tem problema, tem o terceiro, o teu Espírito Santo que permite. Ah, o terceiro não permite, sempre vou dar um jeitinho, porque está tudo dividido, embaralhado, confuso, a confusão é generalizada na cabeça. Então é importante que o ser humano foi estruturado psiquicamente, psicologicamente, psiquiatricamente, na sua personalidade para a concepção de um único padrão referencial de conduta, onde há um único Deus como fonte inesgotável de inspiração para o nosso desenvolvimento como ser humano, como ser espiritual e como ator principal desse cenário gigantesco chamado de Terra e, por extensão, Universo, que serve de palco para podermos nos elevar, elevar o nosso redor, elevar a nossa vida, elevar o mundo e transformar esse mundo numa moradia para Deus. Avraham Avinu chegou a Deus pelo seu esforço próprio e intelectual. O Midrash nos relata que ele viu todo mundo, quando ele era pequeno, ele era criança, ele viu todo mundo rezando para o sol. Aí ele começou a rezar para o sol também. Mas ele viu que ao anoitecer, o sol desaparecia. Aí ele foi para outra turma, foi para outro partido. Foi para o partido dos lunáticos, aqueles que rezavam para a lua. Ele rezou para a lua e falou, pera, tem coisa errada aí. Tem umas noites que a lua desaparece, e principalmente no amanhecer do dia, bal, não tem mais lua. Falou, tem alguma coisa errada. Esse não pode. O sol não pode ser Deus, a lua não pode ser Deus, o céu não pode ser Deus, o mar, por maior que seja, ele pode ser imenso, mas eu não estou dentro do mar. Como que eu posso rezar para alguém que eu nem estou dentro dele, eu estou longe dele, eu posso viver distante dele? Ele começou a questionar, até que ele chegou à ideia de que deva existir um ser mais abrangente e que englobe absolutamente tudo. O dia, a noite, o mês, o ano, a terra, o céu, o mar, o solo terrestre, as montanhas, as pedras, os animais, as plantas, tudo. Alguém, o universo, as estrelas, as galáxias, a realidade, o pensamento, o sentimento, a existência maior. Alguém que esteja por cima e no controle absoluto de tudo. Mas aí vem a pergunta, mas Abraão ele não era descendente das primeiras gerações que eram monoteístas e conheceram Deus? Mas, infelizmente, até chegarmos à época de Abraão, toda a humanidade se afastou de Deus, a ponto de, na verdade, havia um ou outro monoteísta, mas eles não faziam propaganda. Eles passavam discretamente. Por exemplo, na época de Abraão teve contato com 58, quando ele, segundo o Midrash, quando Abraão tinha 58 anos, 58 das letras da palavra Nun é 50 e Het é 8. 58, quem morreu quando Abraão tinha 58 anos? O Noé. O Noé faleceu com 950 anos e Abraão chegou a estudar com Noé, ele conheceu Noé. Mas ele começou a busca por Deus muito antes de conhecer Noé. Ele sabia que tinha um grande líder da geração, que era velhinho, que era o Noé. Depois ele conheceu, ele estudou e travou contato com Shem, o filho de Noé. O primeiro Ben-Noé, que era o Shem. Ele é conhecido como Malquitzedek. Não é que tem um nome diferente em português? Malquisedeque, sabe? Os nomes são um pouquinho diferentes em português. Em hebraico é Malquitzedek. Quem era Malquitzedek? Era Shem. Quem que era Shem? Sem. Era o avô do avô do avô do avô do avô
do Abraão. Então, na verdade, avô e netos, na 10ª geração, estavam se reencontrando. Depois ele conheceu também o bisneto de Shem, que era o pai ou o avô do bisavô de Abraão. Quem era ele? Ever. Por isso que Abraão era chamado de Ivri. Ivri, descendente de Ever, e Ever em hebraico significa margem. O Abraão Avinu, ele se colocou à margem da sociedade que era idólatra. Então, ele quer dizer que ele era marginal? Não, Deus os livre. Marginal é aquele que se põe à margem de uma sociedade que tem regras, que tem leis. E Abraão Avinu se colocou à margem daquela sociedade que não tinha regras, não tinha leis, porque a idolatria podia decidir entre a vida e a morte. Vamos lembrar que o mundo já está mais envolvido, o mundo já está mais iluminado. Segundo as palavras do Rebbe, o líder máximo da nossa geração, o mundo já está preparado para o advento do Mashiach. A idolatria hoje em dia não pode mais decidir entre a vida e a morte, não vai decidir guerras e nem conflitos generalizados entre as nações. Não a idolatria, outros motivos, mas não a idolatria. A idolatria ela foi bem combatida e hoje em dia ela está sensivelmente enfraquecida no mundo. Mas ele é o antagonismo, o contraponto da conexão com o único Deus. E Abraão começou a divulgar pelo mundo inteiro a existência de um único Deus. Até que ele bateu de frente com Nimrod, segundo o Midrash. Veja, a Torá começa no relato de Deus com Abraão quando ele tinha 75 anos. Mas não quer dizer que Abraão viveu até os 75 anos de papo pro ar, né, sentado na poltrona, o Piscite sentado na poltrona, esperando, puxa, eu já tenho 75 anos, quando que Deus vai se revelar para mim, vai se revelar e eu vou entrar na Torá? Estou aí com contagem regressiva para entrar na Torá, mas só vou conseguir entrar na Torá com 75 anos. Não, Abraão fez muita coisa boa e positiva. E justamente por causa da vida pregressa dele, antes dos 75 anos, que ele mereceu ter a revelação de Deus. O que Deus pede para Abraão, que é o nome da paraxá? Lechá. Vai, ande. Ele não falou saia, ele não falou vaza, ele não falou chega para lá. Ele falou ande, vá, caminhe. Lechá, para teu proveito. Ela aretz asher ereka, para a terra que eu vou lhe presentear, lhe mostrar. E ele falou mais ainda, ele falou assim, lech lecha, me'artzecha, umimoladetecha, mi beit avicha, el haaretz asher ereka. Saia da tua terra, saia da sua nação, saia da... Ele não falou saia, ele falou vá, dinamize-se, mas saindo, subentende-se saindo da sua terra, da sua nação, da casa do teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Estranho. Tem uma história de um personagem muito esquisito chamado Peter Pan. Peter Pan, em inglês. Peter Pan é o cara que anda de pijama, não faz absolutamente nada, é um vagaba, para os íntimos, vagaba. O cara é meio... Esse, sim, é um delinquente juvenil que fica levando as crianças para passearem, sim, saírem da janela e ficarem passeando de pijama, sem comunicar nem o pai nem a mãe. O que é isso aí? Deus já se revela para o primeiro judeu, pedindo para ele sair da terra dele, da nação dele, da casa do pai dele. O que é isso? É uma manifestação revolucionária contra a família? Deus os livre. Deus os livre. Temos que entender exatamente que Abraão, ele era uma rosa envolta em espinhos. Ele era uma luz no meio da escuridão. Todo mundo na família dele era idólatra, a ponto da idolatria decidir entre a vida e a morte. O Terach, pai de Abraão, há duas versões sobre ele. A primeira, que ele tinha uma lojinha. Se Abraão era o primeiro judeu, é claro que o pai dele ia ter uma lojinha, né? Ele tinha uma lojinha de estátuas. É que famoso aquele Midrash, ele pediu para o pai, para o Abraão,
cuidar da loja. Ele foi dar um pulo lá na esquina para comprar um Marlboro, um cigarro na esquina, coisa e tal. Quando ele voltou, ele viu, o Abraão tinha colocado um bastão, um cajado, ele quebrou todas as estátuas e colocou na mão da estátua maior. Aí o pai achou estranho, falou: o quê? Todas as estátuas quebradas? Quem fez isso? Abraão falou: pai, estou vendo que a estátua maior está inteira, provavelmente ela se impôs aí a todas as outras estátuas e quebrou tudo. Olha, tanto que tem um bastão de beisebol na mão dela. Ou seja, provavelmente foi ela que quebrou tudo. O Terah falou: que? Imagine, desde quando estátua quebra uma às outras? Estátua não se mexe. Aí Abraão aproveitou e emendou, né? Se não mexe, se não se mexe, então por que rezarmos para ela? Por que centrarmos todas as expectativas numa estátua que não se mexe? Isso que o rei Davi fala nos Salmos, que rezavam para estátuas que não se mexiam, não viam, não falavam, etc, etc, né? Muito bem. Esse é um lado da história do Terah. Tem um outro lado do Midrash que diz que Terah era um guerreiro. Esse pai do Abraão não tinha só uma lojinha de estátuas. Talvez quando ele era mais velho, né, aposentado, coisa e tal, ele era um guerreiro e ele conquistou a maior parte das terras pertencentes ao império dos Sumérios, na época do Nimrod. O homem mais poderoso do mundo era Terah, mas automaticamente ele ficou em segundo plano, em segundo lugar, porque a idolatria dele era o Nimrod. E o Nimrod pediu para Terah matar todas as crianças, segundo o Midrash, inclusive o próprio filho, que foi trocado por uma criança, etc., e sobreviveu. A idolatria conseguia acabar com a vida de qualquer um, porque era algo totalmente sem limites, totalmente insano, totalmente tresloucado, que impedia a divulgação e disseminação de um único Deus. Na sequência, eu pediria que todos presentes clicassem no link, porque daqui a pouco vamos terminar aqui, mas continuamos na sequência mais um pouquinho e vamos abrir para perguntas também. Vamos falar um pouquinho mais sobre a missão do Avraham Avinu, o primeiro judeu que trouxe o marketing, a divulgação do monoteísmo no mundo inteiro.